Notícia boa demais da conta. 2 negócios fechados na madrugada do Flamengo. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Sigo aqui nos Estados Unidos, torcedor rubro-negro. Na sexta-feira eu tô indo para casa, beleza? O Flamengo já desembarcou em terras cariocas, já a gente sabe, evidentemente, muito bem disso. Entretanto, só volta aos gramados no dia 13 ou 16 de julho, porque tem uma indefinição aí. Isso porque a tendência é que a partida do Flamengo no dia 13 de julho contra o São Paulo no Maracanã seja remarcada em função da final da Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer no dia 13, ou até mesmo ser colocada para segunda-feira, dia 14, ou mais tarde da noite, 8 horas da noite, de um domingo, né? Essa partida entre Flamengo e São Paulo seria no domingo, enfim, a ver como a CBF vai definir essa situação. No site da CBF tá lá que ainda tem data a definir para esse jogo entre Flamengo e São Paulo. A verdade é que ficaremos aí praticamente 2 semanas sem assistir o Flamengo, porque o Flamengo caiu na Copa do Mundo de Clubes. Mengão que só volta a treinar no CT Ninho do Urubu no próximo sábado. Até lá, os atletas estão de férias, inclusive muitos deles aqui nos Estados Unidos, aproveitando, não é bem férias, né? Aproveitando essa folga, esse descanso dado pelo técnico Felipe Luiz. Muita gente, pô, Pedrão, será que não perderam já sabendo do descanso? Gente, sinceramente, isso não existe, é uma competição internacional, é uma Copa do Mundo de Clubes. Evidente que o Flamengo não queria ser eliminado, que os atletas não queriam ser eliminados, mas acabou que aconteceu, pegou um time muito forte e acabou sendo eliminado precocemente, beleza? Até o momento, torcedor, o Flamengo já disputou 39 partidas oficiais na temporada, se formos juntar o estadual, a Supercopa do Brasil, a Copa do Brasil, o Brasileirão, o Libertadores, a própria Copa do Mundo de Clubes. Caso o Flamengo chegue em todas as finais da Copa do Brasil, da Libertadores, dispute o outro Mundial que tem no final do ano, o Flamengo vai chegar à marca de 84 jogos disputados em 2025. Estadual foram 15, Supercopa foi 1. Copa do Brasil, se chegar até a final, são 10 jogos. Brasileirão, 38. Esse daí a gente vai fazer, não tem jeito. Libertadores, 13 jogos até a derradeira decisão. Copa do Mundo de Clubes, Flamengo fez 4 e o Mundial, 3 jogos. Como comparação, o Flamengo fez 77 partidas oficiais em 2022, quando chegou à final da Libertadores e também à final da Copa do Brasil. Chegou às 2 finais que poderia ter chegado no ano de 2022 e venceu as 2. Foi campeão brasileiro e também campeão da Copa Libertadores da América. A ver se o rubro-negro vai conseguir esse tal feito, que é um baita de um feito, né? E lógico que nós, como rubro-negros, queremos que o Flamengo marque presença nessas competições. Liga Brasileira de Futebol próxima de ser criada, torcedor rubro-negro. Faltam poucos detalhes para a criação da Liga Brasileira de Futebol. Um documento já circula, tá? Entre a Libra e a Liga Forte União, no caso a LFU, prevendo que a CBF administre o Brasileirão até 2026. A partir de 2027, os clubes da Série A e B assumiriam o comando da competição. A Liga também passará a cuidar da arbitragem com apoio inicial da CBF. Está prevista a criação de um fundo para investir em tecnologia e capacitação dos árbitros. O calendário nacional também será revisto com a redução dos campeonatos estaduais, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, entre outros, que já vão sofrer diminuição para o próximo ano, né? Cada vez mais vão diminuindo os campeonatos estaduais. Acho que paulatinamente o futebol brasileiro,
entende que precisa diminuir essas competições até para chegar mais inteiro em outras competições, como a Libertadores, como o próprio Mundial no final do ano, o Campeonato Brasileiro, enfim, competições mais importantes do que o Campeonato Estadual. E o Samir Chaude, que tudo indica, chegou para mudar essa situação na CBF. Bruno Henrique pode ser denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e pegar até 1 ano de suspensão, torcedor rubro-negro. O inquérito que analisou a conduta do atacante recomendou denúncia por atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe. A pena pode variar de 180 a 360 dias de suspensão, além de multa para o jogador. A Procuradoria do STJD já recebeu o parecer e tem até 60 dias para decidir se formaliza a denúncia ou arquiva o caso. Por enquanto, Bruno Henrique segue liberado para jogar pelo Flamengo, a ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, se teremos ou não a suspensão em definitivo de Bruno Henrique. O Flamengo já sofreu um revés aí com a venda do Gerson, lesão do Pulgar. De Arrascaeta não joga na primeira partida diante da equipe do Internacional. Enfim, várias situações aí acontecendo. A ver como o Flamengo vai lidar com isso. O técnico do Zenit, já que eu falei do Gerson, o técnico do Zenit já foi comunicado que Gerson, enfim, foi contratado e se apresenta em breve para começar os trabalhos na equipe russa. O time russo corre com a burocracia, a papelada, para o jogador viajar o mais rápido possível para a Rússia, torcedor rubro-negro, beleza? Com a venda do Gerson, por 25 milhões de euros, o Flamengo atingiu a meta orçamentária prevista no início do ano. A projeção do Flamengo era arrecadar 35 milhões de euros com venda de jogadores, mas o clube, no entanto, já superou a marca e soma cerca de 47 milhões de euros, convertendo para real, dá 302 milhões de reais com a venda de atletas, com a venda de jogadores, torcedor rubro-negro. Portanto, meta batida, agora é hora de ir para o mercado da bola e o Flamengo fazer grandes contratações, até porque essa saída do Gerson entrou para o top 5 das maiores vendas da história do Flamengo. O clube russo pagou 160 milhões para contratar o meio-campista do Flamengo, né? A maior venda da história do Flamengo, evidentemente, foi do Vinícius Júnior para o Real Madrid da Espanha, 45 milhões de euros. A segunda foi a de Lucas Paquetá, 35 milhões de euros. A terceira, de Reinier, 30 milhões de euros para o Real Madrid. Gerson para o Zenit da Rússia, 25 milhões de euros. E Gerson para o Olympique Marseille, 20,5 milhões de euros. Portanto, no top 5 das maiores vendas da história do Flamengo, em 2 oportunidades, a venda do Gerson foi a venda que o Flamengo lucrou mais, mas bem longe ainda da venda do Vinícius Júnior para o Real Madrid. IFC, antigo FIFA, negocia para ter clubes brasileiros e seleção brasileira no seu game. A CBF está avaliando a proposta da EA para incluir seleções masculina e feminina no jogo. Já os clubes brasileiros negociam contratos de forma individual. A EA, quem faz o jogo, tem buscado os clubes brasileiros separadamente. Pelo menos 2 times já estão em negociações avançadas. O problema é que você tem que negociar jogador por jogador, senão você tem uma série de atletas genéricos no jogo e aí não é interessante, fica uma parada meio ruim, beleza? José Boto, aliás, pegando o gancho e voltando nesse tema do Gerson, José Boto em nenhum momento tentou convencer o Gerson a ficar no Flamengo. A metodologia do diretor de futebol português é clara e é o seguinte: quem quiser sair, vai sair na primeira boa chance de ganho financeiro para o clube. Até por conta disso, em abril, o Flamengo diminuiu o valor da sua multa rescisória, que era de mais de 200 milhões de euros, para 25 milhões de euros na negociação
de renovação do contrato. À época, o Zenit já desejava a contratação de Gerson do Flamengo, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. José Botto e staff do goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, devem sentar e conversar para definir o futuro do goleiro. O goleiro vem recebendo muitas sondagens de clubes brasileiros e também estrangeiros. Matheus Cunha tem contrato até o final do ano de 2025, mas não deve renovar o contrato com o Flamengo. Pode até ser vendido antes desse contrato terminar, até para o Flamengo manter uma grana pela saída do jogador, ou então até mesmo ceder o jogador gratuitamente antes de terminar o contrato e manter um percentual econômico do atleta para, quem sabe, lucrar numa futura venda do Matheus Cunha, beleza? O Olympiacos da Grécia, torcedor rubro-negro, tem interesse na contratação do zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz, segundo alguns portais gregos. Já sabem que o Flamengo considera uma venda por 15 milhões de euros. Apurei com uma pessoa do Flamengo que descartou completamente essa possibilidade de vender o Léo Ortiz por 15 milhões de euros. O Flamengo vai estar dando um zagueiro que, na minha avaliação, é o melhor zagueiro do Brasil quando a gente quer sair jogando da forma que ele sai jogando. Tem muita qualidade no passe, no lançamento, enfim, em outras situações ali envolvendo o jogo. Com a bola nos pés, o Flamengo se propõe até a bola nos pés, então acredito que isso não vai rolar, isso não vai acontecer. Não sei exatamente qual é a multa rescisória do Léo Ortiz, beleza? Vamos lá, minha galera, sem pressa com o Wesley. Venda de Gerson Zenit por 160 milhões de reais à vista, meio que aliviou a pressão pela negociação do Wesley na janela de transferência que teremos no meio do ano. Inclusive, daqui a 9, 8 dias a janela já estará aberta. Diversos clubes, inclusive de fora, já buscaram informações sobre o lateral, mas ainda não há proposta oficial na mesa pelo jogador, beleza? Então a tendência até é que o Wesley permaneça no Flamengo desse meio do ano até o final do ano. Mais um ano no Flamengo. Tem muita gente mandando mensagem: Pedrão, daqui a pouco o Gerson vai voltar para o Flamengo, porque da última vez foi assim, ele saiu, depois falou que não estava feliz, que queria voltar para o Flamengo. Um breve aspas aqui, um breve parênteses para você, torcedor rubro-negro. Com o BAP no comando do Flamengo, acho impossível o Gerson voltar para o Flamengo, mesmo que depois circule notícias, informações de que o jogador estaria insatisfeito, infeliz, que quer voltar ao futebol brasileiro para voltar a ser feliz. Pouco acredito que isso vai acontecer novamente com o BAP na presidência do Flamengo. Foi ele quem vetou o retorno do Rafinha ao Flamengo, né? Justamente por sair do Flamengo assim e depois querer voltar. Não acredito que isso vai acontecer. Michael entra na mira do Aldo Rail e pode deixar o Flamengo após a disputa do Mundial de Clubes, torcedor. Segundo informações divulgadas, Michael figura entre os alvos monitorados de perto pelo clube árabe. Internamente, o Flamengo não pretende criar empecilhos caso surja uma oferta satisfatória e a expectativa é que o jogador seja negociado antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Contratado sem custos no meio de 2024, Michael enfrentou dificuldades para engrenar com a camisa do Flamengo. Teve algumas lesões, problemas de adaptação e realmente não rendeu, né, nessa segunda passagem pelo jogador no Flamengo. Muita gente falando até, caramba, olha só como ele evoluiu taticamente nas mãos do Jorge Jesus lá no Al Hilal. Sim, sem a bola é outro jogador, participa ativamente do jogo. Entretanto, com a bola deixa muito a desejar, é muita firula, pouca finalização, passe ainda complicado, então nem por ele, nem pelo Everton Cebolinha, tá? São dois jogadores que o Flamengo, sem pestanejar, negociaria com o mercado, beleza? Inclusive, para a posição de volante, o Boca Juniors está fracassando a sua negociação
para contratar o argentino Leandro Paredes, tá? Tá livre no mercado, não tem nenhum clube que se interessou por ele até esse exato momento, a não ser o Boca Juniors. Acho que o Flamengo seria unir o útil ao agradável, o Flamengo contratar o Leandro Paredes, é um jogador que eu gosto demais, beleza? Pessoal, o Flamengo recebeu uma proposta do Pisa Sporting Clube da Itália, que subiu para a primeira divisão da Itália, pela contratação do jovem Lohan, do Mengão. Entretanto, o Flamengo prontamente recusou a proposta. O primeiro modelo de negócio apresentado pelos italianos, um empréstimo, não agradou a diretoria rubro-negra e foi prontamente negada a oferta. O Flamengo esteve em vias de negociar o Lohan com o futebol russo, com o CSKA Moscou da Rússia. Entretanto, o negócio acabou não saindo após algumas discordâncias de empresários do atleta com o clube russo que pretendia contratar o jogador. Flamengo recebe quase 3 milhões de reais com a venda de Vinícius Souza ao Wolfsburg, da Alemanha. Saiu do Sheffield United, da Inglaterra, e foi negociado com o Wolfsburg da Alemanha. O Wolfsburg vai pagar mais ou menos 15 milhões de euros ao Sheffield United pelo volante. O Flamengo, por ter formado o jogador, receberá 3,5% da negociação via mecanismo de solidariedade da FIFA. Isso representa mais ou menos 457.500 euros, quase 3 milhões de reais na cotação atual, irão pingar na conta do Mengão, beleza? Então por isso que é importante estar sempre revelando atletas, além de ter o dinheiro da venda, tem também o dinheiro da revenda futura em função do mecanismo de solidariedade da FIFA por ter formado o jogador. Famalicão de Portugal avançou bastante o torcedor rubro-negro na contratação de Vitor Hugo, que ainda é do Flamengo, estava emprestado ao Göztepe da Turquia como opção de compra. Os turcos optaram pela não contratação, por não exercer essa opção de compra, e o clube português apresentou uma proposta de compra e os valores agradaram o staff do Flamengo e o staff do atleta também em relação a salário. Inclusive, a diretoria do Flamengo já comunicou aos representantes do Meia para que se acertem com o Famalicão em relação a salário, que agradou também a parte do jogador, né? O Vitor Hugo é um jogador que saiu da categoria de base do Flamengo, teve até um início promissor, fez gol diante do Racing no estádio do Maracanã. O Felipe Luiz diz que gosta desse jogador, né? Entretanto, não pediu o retorno dele para a equipe profissional, né? O Flamengo tem negociado meias aí, como volantes, como negociou o Ryan Lucas, por exemplo, para o Sporting Lisboa de Portugal, e ele deve seguir e ser vendido de vez para o Famalicão. Agora, não mais o empréstimo, né? Como foi o empréstimo do Vitor Hugo para o Göztepe da Turquia, com essa opção de compra, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Acordo fechado por colombiano de vez. Flamengo tem acordo fechado com o Roger Carrascal. O meia colombiano já procurou residência no Rio de Janeiro em um condomínio de luxo, que eu não vou falar aqui, casa do jogador, enfim, não vou ficar falando, eu sei qual é, mas não vou falar. Ele negocia com um corretor de imóveis bastante conhecido entre os jogadores do clube para agilizar a mudança e já está encaminhando as suas malas para a cidade do Rio de Janeiro. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.